O Metrópole Debate está de volta pela sua TV Metrópole, canal 26, agora para falar sobre os direitos dos aposentados ou dos trabalhadores a caminho da aposentadoria. E para conversar conosco neste espaço em sua defesa, trabalhador, trabalhadora, aposentado, aposentada, está como convidado especial o professor e consultor da área previdenciária Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar já tem aqui várias perguntas dos nossos telespectadores para serem respondidas. E uma das perguntas vem do Antônio Claudemir, da Barra do Ceará. Ele diz o seguinte: o pai dele tem 60 anos de idade e vai se aposentar este ano. A mãe dele é professora, os dois são casados no civil. E pergunta, professor Paulo Bacelar, se há alguma interferência nessas relações que venha a prejudicar ou mudar a aposentadoria do pai do Antônio Claudemir. De forma nenhuma, Claudemir. A aposentadoria da pessoa ela é independente da relação de emprego, de trabalho do seu companheiro, do seu esposo. Ele vai ter a aposentadoria dele aos 65 anos, se tiver 15 anos de contribuição. E se ela tiver também implementado as condições para a mulher, que é 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição, ambos vão se aposentar e não vai haver problema nenhum. Outra pergunta na TV Metrópole, aqui no canal 26. A Ana Cláudia Lopes, de Fortaleza, ela pergunta: em caso de acidente, a pessoa pode se aposentar pelo INSS? A pergunta está curta e, dependendo do tipo de acidente, se torna a pessoa inválida e a aposentadoria é inevitável. A pessoa que se aposentar ou que se acidentar, nem toda pessoa que se acidentar, vamos só lembrar um pouquinho, nem toda pessoa que se acidentar, ela vai ter direito a algum benefício da Previdência, mesmo a aposentadoria, né? Vamos só dar uma lembrança, corrigir. Somente para os segurados da Previdência Social, que se acidentarem, e se esse acidente causar uma lesão que o incapacite permanentemente para o trabalho, ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez, mas a pessoa precisa ser segurada da Previdência. Lembrando que as pessoas que não contribuem, que não estão contribuindo com a Previdência, não são segurados da Previdência e não têm direito a nenhum benefício. E nessa área de acidentes, professor Paulo Bacelar, nós recebemos uma pergunta do senhor Francisco Wagner. Ele conta a seguinte história: há 7 anos sofri um atropelamento, onde fiquei com uma sequela permanente, encurtamento de aproximadamente 3 centímetros no fêmur esquerdo. Em razão desse acidente, sou homologado como portador de deficiência física. Como faço para requerer o auxílio acidente por ter ficado com essa limitação para exercer minhas atividades laborativas? Olha, o auxílio acidente é um benefício que é concedido apenas aos empregados, aos avulsos e aos segurados especiais. Então, no caso aí, Luzano, se ele for um autônomo, contribuinte individual, ele não tem direito a esse auxílio acidente, mesmo que ele tenha se acidentado. Vamos dar um exemplo: um mototáxi, ele é um contribuinte individual. Se ele se acidentar no trabalho e ficar inválido, ele não tem direito ao auxílio acidente. Ele pode ter a aposentadoria por invalidez, ele pode ter o auxílio doença, mas auxílio acidente não. Então, basta para que ele tenha direito ao auxílio acidente, ele precisa ser empregado, avulso, que é o trabalhador portuário, ou então o segurado especial. Agora, esse acidente tem que causar lesões em que, quando essas lesões são consolidadas e tiver uma sequela em que ele não pode mais trabalhar na mesma atividade que ele trabalhava habitualmente, aí ele fica recebendo o auxílio acidente. Pergunta da dona Cícera, do Parque Albano, aqui no município de Caucaia. Ela diz que estava há 5 anos no auxílio doença, depois deram alta e ela disse que falou com o advogado e esse advogado disse que era para ela ter que se aposentar. Agora está fazendo 2 anos e 3 meses. Qual é o caminho para a aposentadoria para a dona Cícera do Parque Albano? Olha, dona Cícera, não existe mais prazo determinado para que a pessoa se aposente. Então, antigamente tinha uma lei que dizia o seguinte: se você ficar por mais de 2 anos com auxílio doença, você aposentaria por invalidez. E seria automática essa conversão. Hoje não existe mais isso. Então, se esse advogado falou nesse sentido de que a senhora já tem mais de 2 anos e deve se aposentar, ele precisa dar uma atualizada na legislação previdenciária, ou então assistir o nosso programa Metrópole Debate para ele aprender um pouquinho. Mas a aposentadoria ela pode vir em qualquer momento, mesmo antes dos 2 anos. Na medida que o médico perito do INSS entender que a sua doença não é mais incapacitante temporária para o trabalho e sim permanente,
a senhora vai se aposentar por indicação do médico perito do INSS. E você, telespectador, telespectadora, pode encaminhar a sua dúvida para esses endereços que estão aqui na sua telinha. A produção do Metrópole Debate retorna a sua ligação, grava a pergunta e você vai ter a sua dúvida tirada pelo professor Paulo Bacelar aqui no Metrópole Debate. Outra pergunta vem da dona Aurineide Lopes, ela é de Fortaleza. Ela conta a seguinte história: tenho o coração crescido, asma crônico, pressão alta e não posso trabalhar. Recebi benefício pelo INSS por 5 anos, depois perdi. Entrei com o processo e ganhei. Voltei a receber o benefício. Estou recebendo faz 2 anos. Posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Como eu falei, a aposentadoria por invalidez, ela é determinada pelo médico perito do INSS. Não importa quanto tempo a pessoa fique de auxílio-doença. Eu conheço pessoas que estão há 8 anos recebendo auxílio-doença. Então, o médico perito que vai dizer se aquela doença ainda foi incapacitante para o trabalho provisoriamente, ela vai continuar recebendo auxílio-doença. Se o médico entender na perícia médica que a doença não tem mais como regredir e a incapacidade vai se tornar permanente, o próprio médico do INSS encaminha para a aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta vem do Claudísio Ribeiro, que é do Canindezinho, Fortaleza. Ele diz o seguinte: sou contribuinte faz 25 anos, gostaria de saber se já posso me aposentar pelo direito adquirido na lei anterior, que estabelecia apenas 25 anos de contribuição. Não, a aposentadoria de 25 anos de contribuição, ela tem em 2 momentos. Ou é uma aposentadoria especial, em que a pessoa tinha até 95 pela atividade dela, caso ela fosse uma atividade que eu enquadrasse como atividade especial, ela se aposentava aos 25 anos. Ou então a professora que exerce atividade, no caso a mulher, professora, exerce atividade em sala de aula como professora, também se aposenta aos 25 anos. Não existe direito adquirido para isso. Se a pessoa trabalhou até 97, com 25 anos, ela já era para ter se aposentado desde 97. Mas, se ela continuou trabalhando com atividade especial, ela precisa comprovar a exposição a um agente químico, físico ou biológico, e mesmo assim ainda dá direito a se aposentar aos 25 anos. Professor Paulo Bacelar, vem uma pergunta do bairro Bom Jardim, do senhor Edísio Lucena. Ele diz que é funcionário público, gostaria de saber se pode contribuir com uma taxa extra por fora para melhorar o salário que receberá na aposentadoria. Ou seja, ele pergunta se pode ter uma contribuição por meio de uma previdência privada para se aposentar com um valor mais alto. Olha, a previdência pública, ela é obrigatória. Se ele é funcionário público, se ele for do regime próprio do município, ele contribui para o regime próprio. A previdência privada, ela é de caráter complementar, que é chamado do regime de previdência complementar, e ele pode fazer isso na iniciativa privada, um banco particular, e o privado, o público, ele pode fazer uma previdência privada complementar. Isso aí pode. Agora, pagar ao INSS uma taxa extra, não pode se ele não exerce nenhuma atividade remunerada. Se ele exercer mesmo sendo do regime próprio de previdência, como funcionário público, e trabalhar no regime geral, como qualquer outra atividade que eu enquadre como segurado obrigatório, trabalhou, exerceu atividade remunerada, ele é obrigatório a contribuir. Então, ele não teria essa opção de contribuir, sim uma obrigação. Mas se ele não exerce nenhuma atividade remunerada no regime geral, ele não pode contribuir para ter um salário melhor. Você pode encaminhar a sua pergunta para a produção do Metrópole Debate. A produção vai retornar a sua ligação e gravar a sua pergunta para você deixar aqui a sua dúvida. Como fez a dona Eliane da Silva de Fortaleza. Ela traz 2 perguntas. Ela diz o seguinte: minha mãe é pensionista. Se ela se aposentar, vai perder a pensão? E a segunda pergunta da dona Eliane: tenho 24 anos de carteira assinada. Com quantos anos podemos nos aposentar por tempo de trabalho? 30 ou 35 anos, professor? Olha, no caso a mulher é 30 anos. Se trabalhar durante 30 anos, contribuindo durante 30 anos, a mulher se aposenta sem precisar
da espécie da idade, né? Sem precisar se preocupar com a idade. Somente com 30 anos ela já se aposenta. E a outra pergunta? Sobre a mãe da dona Eliane, que é pensionista, se ela se aposentar, perde a pensão? São dois benefícios acumuláveis, quer dizer, você pode ter a sua aposentadoria e acumular com a pensão por morte, que não vai ter problema nenhum. O que não pode acumular é um benefício assistencial ao idoso, que não pode acumular com nenhum benefício previdenciário, que no caso é a pensão por morte. Mas a aposentadoria pode acumular com pensão sem problema nenhum. Está aí, dona Eliane, a sua resposta à pergunta que a senhora nos trouxe com essa boa notícia do professor Paulo Bacelar. Você fica ligado na TV Metrópole, você fica ligada no canal 26, que daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre os caminhos da aposentadoria.